Deus, nós invocamos o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Todo-Poderoso. Nós clamamos pela tua grande misericórdia sobre as nossas vidas. Nós que estamos aqui, invocando ao teu santo nome, nós o glorificamos, nós exaltamos, nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nós clamamos ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai Jesus, que abençoe todos os cantos deste lar. Se tiver alguma coisa que nós não estamos vendo, que o Senhor retire daqui, desfaça todo o mal em nome de Jesus, porque nós sabemos que o nome de Jesus tem poder. Nós pedimos ao Deus Todo-Poderoso que abençoe todos dessa casa, que o Senhor restitua a saúde de todos que aqui moram em nome de Jesus, que o Senhor livre todos daqui de todo o mal em nome de Jesus. Nós carecemos da tua grande misericórdia, nós o louvamos, nós o glorificamos, nós exaltamos, porque nós invocamos um Deus que nos vê, que sabe o que estamos pensando, num Deus que mesmo que não tocamos, mesmo que não vemos, mesmo que não escutamos com voz audível, é um Deus que nós sabemos que existe, é um Deus soberano. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, estamos aqui para glorificar e invocar o Teu nome todos os dias. Nós, como igreja do Senhor, nós sabemos que nós não temos poder de nada, que somente o Senhor, que é Deus, tem poder de todas as coisas. A verdade está nos lábios do Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todas as pessoas dessa casa, que o Senhor livre todos, em nome de Jesus, de todo mal, em nome de Jesus, porque nós sabemos que está escrito que o nome de Jesus há poder. No nome de Jesus podemos expulsar demônios. No nome de Jesus podemos curar enfermos. No nome de Jesus podemos ressuscitar mortos. Mas é o nome de Jesus que tem poder, não é o ser humano que tem poder. É o nome de Jesus, porque é no nome de Jesus. Jesus é nosso advogado, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o nosso juiz. E nós estamos aqui, carecendo da tua grande misericórdia. Nós pedimos a tua bênção sobre toda essa casa, em nome de Jesus. Nossos empreendimentos, que o Senhor possa abençoar nossos empreendimentos, nosso emprego, que o Senhor possa abençoar cada utensílio do nosso emprego, que seja abençoado, que as pessoas que forem usar, foram se alimentar, foram usar, sejam pessoas abençoadas, sejam felizes em nome de Jesus. Nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso, um Deus que nada é impossível, um Deus que nós invocamos, que tudo para o Senhor é possível. Nós pedimos pela vida das pessoas que estão internadas nesse hospital. Nós não sabemos quantas pessoas estão neste quarto, mas o Senhor, que é Deus, vê todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor entra com a tua misericórdia, que o Senhor possa abençoar os medicamentos dessa pessoa, que o Senhor possa dar força para essa pessoa, que também as pessoas que estão ali do lado delas, as técnicas de enfermagem, o médico, as cuidadoras, os cuidadores, os familiares, que o Senhor dê força para que eles possam tratar bem, que eles possam ter misericórdia, que os médicos são pagos pelos impostos dos seres humanos terrestres, que as técnicas de enfermagem e as enfermeiras, todas as pessoas que trabalham no hospital são pagas pela pessoa que está internada, pela essa pessoa que está do lado dela, pelo um parente que está do lado, que está cuidando, pela cuidadora. Todos nós pagamos impostos terrestres e este imposto paga os médicos, paga as técnicas de enfermagem, paga as enfermeiras. Não é o ser humano que tira do bolso, o ser humano tira de bolso, paga o médico. Então, que eles possam ser misericordiosos com essas pessoas. Eles fizeram um juramento de salvar vidas, que Deus está vendo tudo o que vocês estão fazendo, que eles possam ser misericordiosos, amorosos, respeitosos, educados com as pessoas que estão ali, que possam um conversar com o outro, serem felizes. Aquelas pessoas que o médico disse que não tem mais jeito, mas nós sabemos que o Senhor é Deus de milagre, assim como o Senhor fez o milagre com aquele rei de Israel que estava doente, que o Senhor mandou o profeta dizer para ele que ele iria adormecer com os antepassados dele, e ele colocou o rosto dele na parede e começou a chorar. Aí, mesmo lá diante do palácio, o Senhor foi no coração, conversou com o profeta. O Senhor falou com o profeta que daria mais 15 anos de vida para o rei e mandou o profeta voltar e falar com o rei que o Senhor estava dando mais tempo de vida para ele. E o profeta voltou, falou com o rei, e o Senhor ainda provou, porque o rei duvidou, o Senhor ainda
provou que o Senhor daria mais 15 anos de vida para ele. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer milagre na vida dessa pessoa sim, porque o Senhor é Deus, nada é impossível para o Senhor. O Senhor diz na tua palavra que aquele que crê, que acredita, verá a glória de Deus. Nós temos que acreditar que o Senhor existe. Nós temos que acreditar que o Senhor está nos vendo. Nós temos que acreditar que o Senhor está nos escutando. Nós temos que acreditar que mesmo não vendo o Senhor, não escutando com voz audível, não abraçando, não pegando o Senhor, nós sabemos que o Senhor existe. Nós o glorificamos, nós exaltamos. O Senhor diz na tua palavra que aquele que crê, que acredita verá a glória de Deus. Aquele que acredita verá a glória de Deus. E nós acreditamos num Deus vivo, num Deus verdadeiro, num Deus maravilhoso, num Deus que o que é impossível Ele faz e o que é possível Ele faz. O que o dinheiro não pode comprar, Ele faz. E o que o dinheiro pode comprar, Ele também faz. Nós pedimos pela essa pessoa que está com depressão, que o Senhor possa aumentar a serotonina do cérebro dela, que o Senhor possa abençoar os medicamentos, possa abençoar o psiquiatra, o psicólogo, porque ninguém, de nenhuma religião, na Bíblia não fala, igreja, na Bíblia não fala, né, Deus Jeová, não fala em nenhum momento que é proibido ao médico, que é proibido tomar remédio. Tem religiões que cultuam isso é cultura, isso infelizmente deixa a pessoa adoecida, a pessoa vai adormecer com os antepassados dela mais rápido. Tem que fazer sim o tratamento, tem que aumentar a serotonina, tem que procurar fazer um exercício mesmo dentro de casa para aumentar a endorfina. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, que nós sabemos que se ter depressão não é fácil, é difícil, é uma dor da alma, nós sabemos que é uma dor muito grande da alma e nós precisamos de Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que mora nas densas nuvens. Este Deus que é Deus, que faz o impossível acontecer, somente Ele que é Deus. Nós devemos invocá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Nós pedimos também pelas pessoas que estão no vício, que o Senhor pode dar força. Tem muitas pessoas que querem sair do vício, que fazem as famílias sofrerem, que estão sofrendo, que vivem na rua, que comem lixo, que ficam dias sem tomar banho, sem mudar de roupa, que trocam tudo que é dele, troca por uma coisa que leva ele um pouquinho para um lugar e depois volta novamente à realidade. Que essa pessoa possa ter força e que o teu espírito pode dar força a essa pessoa para sair desse vício, que essa pessoa possa aceitar aí a medicação, a internação, e mesmo na abstinência, naquela coisa de loucura, naquela coisa de raiva, de gritos, de dor nos ossos, dor em tudo quanto é canto, nervoso, que o Senhor possa dar força para essa pessoa. Nós pedimos ao Senhor que ela possa, em nome de Jesus, sair desse vício. Pessoas que estão perderam os entes queridos, perderam pessoas queridas, filhos, papai, mamãe, titio, titia, avó, que o Senhor possa com o teu Espírito Santo abençoar essa pessoa, que nós sabemos que é uma dor terrível, que não é fácil, mas nós sabemos que com o tempo essa dor se modifica em saudade, e nós temos que continuar aqui vivendo, esperando a hora, porque todo mundo vai embora em algum momento, todo mundo, o corpo físico vai acabar, a alma vai descansar e nós iremos embora. Ó Senhor, nós pedimos para as pessoas que estão com falta de emprego, que o Senhor possa abrir porta de emprego para todos nós em nome de Jesus. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nada para ti é impossível. Nós clamamos ao Senhor, invocando ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Abra a porta de emprego para todos dessa casa em nome de Jesus, porque nós sabemos que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. A porta é perfeita, a porta que Deus abre de emprego é tão perfeita para aqueles que clamam ao Senhor, que invocam o Senhor. É perfeita, é no momento certo, é o trabalho correto e nunca, somente Deus pode fechar, o ser humano não pode fechar. Nós clamamos ao Senhor a tua bênção sobre a criança da Bárbara Evas. Nós não conhecemos ela, nós sabemos que ela está sofrendo muito por causa do filho que está na UTI, nós pedimos um clamor por essa criança, por esse bebezinho de 6 meses, que o Senhor possa dar saúde, restaurar a saúde dessa criança em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor pelas pessoas que agora estão se sentindo desamparadas, não estão se sentindo amadas, não estão se sentindo felizes, não se sentem alegres, nunca se sentiram alegres, nunca
se sentiram felizes. Senhor Deus, por favor, mude este quadro da nossa vida, que nós possamos nos sentir amados, queridos, respeitados. Nós sabemos que o Senhor é nossa família, nós sabemos que somente o Senhor que nos respeita, somente o Senhor que nos dá todo o amor que é perfeito. O amor do Senhor, Deus Jeová, é perfeito nas nossas vidas, mas nós carecemos da misericórdia de alguns seres humanos na terra. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos deixar nos sentir mais amados, mais queridos, que as pessoas possam nos respeitar, possam falar conosco com educação, que as pessoas possam sentir felicidade, alegrias. Por favor, Senhor, coloque neste lar, nessa família, em nome de Jesus, alegria, felicidade, paz, muita saúde em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, nós pedimos que o Senhor, no mundo espiritual que nós não conseguimos ver, somente Deus, Deus Jeová, Deus de Javé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do povo de Israel que nós cultuamos, Pai de Jesus. Nós sabemos que o mundo espiritual tem uma guerra sempre e nós não conseguimos ver essa guerra no mundo espiritual. Nós pedimos que o Senhor guerreie pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, que o Senhor, que se tiver alguma coisa do mal que nós não estamos conseguindo ver da nossa família, de nossos filhos, nossos maridos, nossos companheiros, nossos amigos, nossa mãe, nosso pai, que o Senhor retire dessa casa, retire da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Nós clamamos a um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que sabemos que tudo o Senhor vê, que o Senhor desfaça todo mal, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda palavra de maldição, olhar de maldição, palavra de inveja, olhar de inveja, seja destruído em nome de Jesus para nunca mais voltar, tanto da vida das pessoas que estão dentro dessa casa, como também desta casa. Nós pedimos em nome de Jesus, porque nada para ti é impossível. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos nossos amigos, inimigos e nossos perseguidores. Nós não sabemos quem são nossos amigos, nós não sabemos quem são nossos inimigos e nossos perseguidores, mas nós sabemos que eles existem. Nós não sabemos o que eles pensam, nós não sabemos o que eles falam, nós não sabemos o que eles tramam por trás de nós. Nós não sabemos de nada da vida deles. Nós não sabemos que quando eles saem de perto de nós, o que eles estão tramando, o que eles estão falando, mas o Senhor que é Deus, que vê todo ser humano, o Senhor sabe. Livra-nos de todo mal, Senhor. Seja justiça, nós não temos poder de fazer justiça, nós entregamos nas tuas mãos para que o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do povo de Israel, Pai de Jesus, que mora nas densas nuvens, guerreie por nós, lute por nós, faça justiça por nós, entregando nas tuas mãos nossos amigos, inimigos e aqueles que nos perseguem. Nós pedimos que a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, seja abençoado da nossa família e da nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. O ano de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057. Seja abençoado na vida da nossa família, livre a nossa família de todo mal, restaure a saúde de todos eles em nome de Jesus, abençoe este lar, abençoe nossos negócios, abençoe o empreendimento, essa pessoa que trabalha no lugar, que tem outra pessoa querendo tirar do trabalho, puxar o tapete dela, fazer com que ela fique desempregada, que o Senhor possa restituir esse emprego e fazer com que a outra pessoa saia em nome de Jesus. Nós entregamos o inimigo dessa pessoa nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é Deus e nada é impossível, Senhor. Nós clamamos pela tua grande misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós o louvamos, nós o glorificamos, nós exaltamos, porque nós sabemos que o Deus que nós invocamos é o Deus verdadeiro, é um Deus que faz as coisas acontecerem. O que é impossível aos olhos dos seres humanos é possível para Deus. E nós pedimos a tua vitória sobre as nossas vidas em nome de Jesus, porque nós sabemos que ser humano nenhum tem poder, mas o nome de Jesus tem poder. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus tem todo o poder. E nós pedimos ao Senhor Deus Todo-Poderoso que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, da nossa família,
tirando todo o mal em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti nessa noite, Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa noite, a nossa madrugada, o amanhecer, o entardecer de domingo, o dia de amanhã, porque o Senhor sabe cada segundo. Nós não sabemos de nada, tudo é um mistério, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que vê, um Deus que age, esse Deus que nós confiamos. Na palavra de Deus está escrito: aonde estiver, Jesus Cristo disse, aonde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, ali estarei. Na palavra de Deus disse: é bom que o homem congregue e viva em união, como é costume de alguns. Não diz que tem que ir para todo dia para um templo, ficar sentado no templo. Diz que é bom que o homem congregue e viva em união, como é costume de alguns, e nós, igreja do Senhor, nós sabemos que, como Jesus disse, aonde estiver 2 pessoas ou 3 pessoas, em nome de Jesus, Jesus prometeu que estaria ali no meio daquela oração, no meio da igreja. Então, eu sou uma, e se tiver mais 2 pessoas escutando e dizendo amém em nome de Jesus, acreditando, tendo fé, acreditando que Deus existe, acreditando que com a fé nós podemos ultrapassar os limites, que Deus possa nos dar vitória em nome de Jesus. Nós sabemos que Deus está nos escutando, como a nossa oração chega no teu trono sagrado como aroma agradável em nome de Jesus. Nós clamamos a Ti, igreja, nós pedimos como igreja a Ti, que o Senhor nos abençoe nossa família, livre nossa família de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus tem poder, igreja, e amém. É para concordar aí com a nossa oração e glorificando este Deus maravilhoso, que nada é impossível a Ele. Todas as coisas são possíveis a Ele. E nós pedimos e o adoramos, nós o glorificamos, igreja. Nós estamos aqui, igreja, e vamos no Salmo, né? Salmo. Nós estamos aqui, igreja, ó, no Salmo 51. Igreja, ó, aqui começa o Antigo Testamento, é o começo da Bíblia, tá? Luciana, mas o que significa o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, igreja, significa que foram pessoas que tiveram experiências com Deus. Jesus não tinha vindo ainda. Tem os mandamentos de Deus, tem o nome das pessoas que conviveram aí, que falaram com Deus, os profetas, os reis, as rainhas, as pessoas que estão aqui. Elas já não estão aqui mais há milésimos de anos, e muitos. Então, essas pessoas estão com o corpo físico, já não está aqui mais, a alma está adormecida, muitos milésimos de tempos atrás. E aqui era antes de Jesus vir, é o começo da Bíblia, é o Antigo Testamento. Mas, Luciana, e o Novo Testamento? No final da Bíblia, igreja? É só você vir aqui no final da Bíblia que você vai encontrar os livros que dos apóstolos, ó, João, tá vendo? Aqui em cima tem o nome, João, capítulo, esse número grande aqui, ó, número 5 grande, chama-se capítulo. Quando você for lendo, vai ter números pequenos, chamam-se versículos, igreja. Os versículos são números pequenos e os capítulos são números grandes, igual esse número 5 aqui, ó. E aqui tem o nome das pessoas. Nós estamos no Salmo 51. Igreja, o Salmo 51 foi escrito por quem, ó? Ao regente, Salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com Davi, depois que Davi teve relações com Batseba. Olha aí, você lembra, né, do adultério que Davi cometeu? Davi tinha várias mulheres lindas no palácio. Naquela época não existia casamento como existe hoje na igreja. Não existia de profeta abençoar casamento, nada disso, né? Então, naquela época, gente, tem alguns países que ainda tem, que o homem pode ter quantas mulheres ele quiser. E Davi tinha muitas mulheres, muitas concubinas, muitas esposas. Mas mesmo assim, Davi, num dia assim como esse, lá no palácio, foi tomar um ventinho assim, né? Ali na varanda dele, do 2º andar do palácio. E de lá ele viu uma casa e tinha uma mulher tomando banho. Davi, que gostava muito de mulher, gostava muito. Davi olhou assim para aquela mulher tomando banho, ficou com muito desejo daquela mulher. Rei Davi,
Rei Davi, Deus escolheu ele para ser rei. Deus mandou um profeta ir até a casa de Jessé e escolheu o filho dele mais novo, mas aquele que ninguém dava nada por ele, para ser rei do povo de Israel, o povo de Deus. E Davi foi ungido pelo profeta para ser rei. Ninguém foi ungido, igreja, na Bíblia para ser pastor. Ninguém foi ungido para ser missionário, nem para ser padre. Ninguém, não está escrito isso na Bíblia. Não existe ungir para ser pastor. Não existe na Bíblia isso. Não existe na Bíblia casamento na igreja. Não existe isso. Então aqui, ó, Davi, mesmo com tantas esposas que ele tinha dentro de casa, ele teve desejo por Batseba, esposa de um homem que estava na guerra, um dos seus servos, né? Seu funcionário, né? E aí ele mandou o funcionário lá na casa de Batseba e falar assim: olha, qual que é o seu nome? E ela mandou falar o nome dela. Aí ele foi e se deitou com ela e engravidou ela. E depois, quando ela foi mandar dizer para ele que estava grávida, porque o marido estava na guerra, ele fez de todos os modos para que fosse feito algo para que o marido pensasse que o filho era do marido dela, não era de Davi. Deus estava vendo tudo, Deus estava permitindo tudo. Deus estava vendo tudo, mas Deus não falou nada, ficou quieto, deixando ele fazer a bobagem. Deus deixou ele fazer a bobagem. E aí ele teve, né, intimidades com Batseba. A Batseba ficou grávida do rei Davi. E aí o rei Davi mandou trazer o esposo dela da guerra. E ele bebedou ele para ele ficar bêbado, para ele dormir com a Batseba, para fingir que o filho era dele, mas não deu, ele não foi para casa. Depois ele chamou ele lá, conversou com ele e não. Também ele não foi para casa, não se deitou com Batseba. Aí que ele viu que ele não ia se deitar com Batseba, o esposo da Batseba, ele mandou ele para a guerra novamente, mandou um bilhetinho falando aí para o chefe do exército que era para colocar o marido de Batseba na frente, perto do muro, para que ele adormecesse com os antepassados dele. Ele fez isso de caso pensado, Deus estava vendo, Deus não interferiu. Deus não interfere nas bobagens que nós queremos fazer na nossa vida, não, tá? Deus não interfere. Deus não interferiu aí, né? Ó, Davi teve relações com Batseba. Deus não interferiu. O esposo de Batseba veio adormecer com os antepassados dele, né? E Batseba teve um momento de luto dela, depois o rei Davi mandou buscar ela para o palácio e, infelizmente, né, como o salário do pecado é a morte, a primeira criança que eles tiveram não nasceu, mas eles sofreram demais, a criança adoeceu e a criança veio a óbito. Pela permissão de Deus, né? Porque foi um pecado que o rei Davi fez. E lá na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Independente de como Deus age em nossa vida. Por isso nós temos que ter medo de Deus, né? Temer a Deus. Nós estamos aqui no Salmo 51, tá falando ao regente, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com Davi, depois que Davi teve relações com Batseba. Salmo 51, vamos olhar para o céu, igreja. E vamos, porque nós a glória de Deus, né? E aqui tá falando sobre Davi, hein? Salmo 51. Quem escreveu foi Davi. Mostra-me favor, ó Deus, segundo o teu amor leal, segundo a tua grande misericórdia, apaga as minhas transgressões, porque Davi sabia que ele tinha pecado. A mulher era casada, né? Tá falando na Bíblia que se seu olho te faz pecar, arranca e joga fora, né? Que não é para você ficar querendo algo de outra pessoa. Versículo 2, rei Davi diz: lava-me completamente do meu erro. Davi sabia que tinha errado. E purifica-me do meu pecado. Davi sabia que dormir com a mulher dos outros é pecado. Dormir com o homem dos outros é pecado. Versículo 3. Pois eu, Davi, tenho consciência das minhas transgressões, dos meus pecados, e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 4. Eu, Davi, pequei contra ti, Deus Jeová. Acima de tudo, contra ti que eu pequei, Deus Jeová. Fiz eu, Davi, o que é mal aos teus olhos, Deus Jeová. Assim, tu és, Deus Jeová, justo quando falas.
Tu és, Deus Jeová, certo no teu julgamento. Versículo 5. Na verdade, eu, Davi, já nasci culpado de erro. Por que ele falou que ele nasceu culpado de erro? Porque todos nós, seres humanos, na Bíblia está escrito que nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores desde a hora que nós nascemos, está escrito na Bíblia. Por isso que o rei Davi disse aqui, né? Na verdade, já nasci culpado de erro. Todos nós nascemos pecados de erro, como Davi. E minha mãe me concebeu em pecado. A nossa mãe nos concebe em pecado, porque na Bíblia está dizendo que todos nós nascemos em pecado. E aquele que diz que não tem pecado já é pecador. Versículo 6. Rei Davi continua: sei que sentes prazer quando há verdade no coração da pessoa. Deus, ele sente prazer quando ele vê a verdade no coração da gente. Ele ensina ao meu íntimo a verdadeira sabedoria. Versículo 7. O rei Davi continua: purifica-me do meu pecado com isopor, e eu, rei Davi, ficarei puro. Lava-me, e eu, rei Davi, ficarei mais branco do que a neve. Versículo 8. Faz-me ouvir sons de exultação e alegria, para que se alegrem os ossos que esmagaste. Do rei Davi, estava sentindo muita dor por causa do pecado que ele cometeu com Batseba, né? Ficar com a mulher casada. E que ele estava sentindo muita dor nos ossos dele. A gente sente quando a gente peca. Versículo 9. Não olhes, Deus Jeová, para os meus pecados e apaga todos os meus erros. Versículo 10. Cria, Deus Jeová, em mim, rei Davi, um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim, rei Davi, um espírito novo firme. Versículo 11. Rei Davi continua: não me expulses da tua presença, ó Deus Jeová, e não tires de mim, rei Davi, o teu Espírito Santo. Versículo 12. Devolva-me, ó Deus Jeová, a alegria da tua salvação. Desperta dentro de mim, rei Davi, a disposição de te obedecer. Versículo 13. Eu, rei Davi, vou ensinar aos transgressores, pecadores, os teus caminhos, para que os pecadores voltem para ti. Versículo 14. Rei Davi continua: livra-me, ó Deus Jeová, da culpa de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, para que a minha língua declare alegremente a tua justiça. Versículo 15. Ó Deus Jeová, abre os meus lábios, para que a minha boca proclame o teu louvor. Versículo 16. Pois eu, rei Davi, pois não queres um sacrifício, senão eu, rei Davi, o daria um sacrifício. Não tens prazer em uma oferta queimada, né, Deus Jeová? Versículo 17, está falando assim que se Deus quisesse um sacrifício do rei Davi, rei Davi faria o sacrifício por causa do pecado dele. Mas ele falou que Deus não tem prazer em uma oferta queimada, né, naquele momento que ele pecou ali, fazendo intimidade com Batseba. Versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Igreja, qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Disse o rei Davi. Um espírito quebrantado. Você sabe o que é espírito quebrantado, igreja? Alguém já comentou com você o que é espírito quebrantado? Um espírito quebrantado, gente, já acontece comigo direto, ó. Um espírito quebrantado é quando você peca. No momento que você tá pecando, você já sabe que tá pecando e começa a doer, gente. Dói mesmo. Dói assim, dá uma angústia, dá uma coisa ruim que a gente sofre. Nós não conseguimos nem dormir. Isso é um espírito quebrantado, um espírito que sabe que pecou, um espírito que pede perdão, um espírito que a pessoa sente até dores, sabe? E assim o coração fica angustiado, a alma fica angustiada, falando: meu Deus, eu pequei contra Deus, não é contra o ser humano não, eu pequei contra Deus, Deus estava me vendo fazer aquilo, Deus está me vendo, e eu sei que a vida é eterna e eu quero ter ela, e eu não vou ter, será, Senhor? Por favor, me ajuda, me socorre, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, por tudo que eu faço, me perdoa. Eu estou sentindo, olha dentro de mim como que eu estou sentindo dores nos ossos, estou sentindo um aperto no peito, porque eu pequei contra ti. Isso é espírito quebrantado, um espírito que ele peca e ele sabe que ele pecou e ele fica ali muito aflito com o pecado dele, pedindo perdão a Deus.
Rei Davi continua. Que Deus tem prazer no que era um coração quebrantado e esmagado. Ó Deus, não rejeitarás. Igual eu falei para vocês, parece que está esmagando a nossa alma quando a gente peca e quando a gente tem fé, quando a gente acredita em Deus, quando a gente está arrependido mesmo pelo pecado, ele dói os ossos, a gente não consegue dormir, a gente fica o tempo todo, meu Deus, por que que eu fiz isso contra o Senhor? Não é contra outro ser humano, não. Nós sabemos que Deus está vendo que a gente... Ele viu o que eu fiz, ele viu que eu errei, e ele sabe que eu errei, eu sei que eu errei, eu tenho consciência de que eu errei e eu sei que eu estou mal com Deus, não é com o ser humano, eu estou mal com Deus também, principalmente com Deus que está vendo, ele viu tudo, ele sabe de tudo. Nós podemos até tentar esconder do ser humano, mas de Deus nada fica escondido. Na palavra de Deus que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, é igual a mentira. Se você falar a verdade, eu tenho certeza, se você contar a verdade, quando se passar 10 anos, você falar a verdade, você falar do jeitinho que aconteceu. Mas se você falar mentira, se mudar um dia, se a pessoa te perguntar novamente um dia a mais da sua vida, você não vai saber o que você falou no dia anterior. Porque a mentira, você esquece o que você falou. Mas a verdade, ela sempre prevalece, porque se passar 10 anos, você continua falando do jeitinho que aconteceu a verdade. A mentira não, você esquece, você conta outra coisa. Eu sou mestre nisso aqui. Gente, sabe quando a pessoa fala um negócio comigo, eu não esqueço. Eu não esqueço quando a pessoa fala um negócio comigo, quando acontece. Eu sei, porque eu sei o que eu falei. Eu não gosto que eu faça isso com os outros, eu não gosto de fazer isso com os outros. Teve um pastor que teve aqui em casa e antes dele ser pastor aconteceu um negócio com ele, um fato na vida dele. Ele engravidou uma moça antes de ser pastor, ele não era presbítero, ele não era pastor, ele estava indo à igreja e ele engravidou a moça na época, né? E ele falou que não sabia como que ele tinha feito aquilo, ele não estava lembrando que ele tinha dormido com essa moça, ele não estava se lembrando, ele disse para as pessoas da família, ele viajou para ele pensar, nós não esquecemos disso. As pessoas que conviveram com ele não esquecem disso, sabe da verdade. E um dia, eu brincando com a esposa dele, já tinha se passado muitos anos, eu perguntei para ela, e aí o fulano se lembrou como é que fez o filho de vocês? Ué, como é que foi feito? Foi feito normalmente e tal. Ela ficou muito brava, falou com ele, ligou para mim, falou que eu era mentirosa, que eu estava mentindo. E aí, igreja, o que que aconteceu? Eu tenho a minha mãe, que estava de prova, eu, as minhas primas de Belo Horizonte, minha ex-cunhada, também de prova, porque isso foi comentado por muita gente, porque segredo, gente, ó, quando passa de 2 ou 3, não é segredo mais. Eu tenho também o pastor da época, que ele conversou. Então, ele teve aqui em casa, eu falei com ele assim, eu queria te pedir perdão, porque sua esposa, uns anos atrás, esteve aqui em casa, e eu fiz uma brincadeira, perguntando para ela se você tinha se lembrado, como é que você tinha feito o filho de vocês, que você disse para mim, que você não sabia como é que tinha acontecido isso, você não se lembrava, você viajou para você pensar no assunto, você comentou com a gente que não sabia como tinha acontecido isso. Aí ela ficou muito brava comigo, me chamou de mentirosa, falou que você falou que era mentira, e falou assim, mas não aconteceu isso mesmo não, é mentira sua. Aí eu falei assim, mãe, ele não falou que ele não sabia como que ele engravidou ela? A mãe falou assim, realmente, você falou, fulano. Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus. Você falou. Aí eu falei com ele assim, olha, fulano, você é pastor da Assembleia de Deus, hein? Deus está vendo você. Se você não acredita em Deus, eu acredito que ele está vendo você, fulano. Olha, ó o salário do pecado. Ó, presta atenção. Eu não me esqueci, sua ex-cunhada não esqueceu, a mãe com Alzheimer não esqueceu, a nossa prima de Belo Horizonte, que você foi para casa dela pensar, tentar, né, ver se lembrava disso, não esqueceu. O pastor da época, que era seu pastor, não esqueceu. Muitas pessoas da nossa família não esqueceu. Eu tenho testemunhas terrenas aqui da terra, mas a minha testemunha maior é a que mora no céu.
Eu tenho certeza que você falou isso e não foi só para mim. Você falou para mais pessoas sobre isso. Aí ele ficou calado na hora, igreja. Ele ficou calado. Ele ficou calado, porque se ele não se lembra, misericórdia, se ele não se lembra de uma coisa dessa, né, igreja? Mentir, Deus está vendo que ele está mentindo. O salário do pecado é a morte, mentira é pecado, né? Mentira é pecado. E falar que o outro está mentindo? Então, Deus gosta de uma pessoa com o coração quebrantado. Se ele tivesse falado comigo assim, eu falei mesmo, mas depois eu me lembrei. Eu me lembrei que eu fiz mesmo com ela. Não, ele falou que era mentira minha. Não, isso não aconteceu, não. Aconteceu sim. Eu tenho testemunhas terrenas e a minha testemunha maior que mora no céu. Igual a mulher dele falou comigo assim, falou uma coisa comigo que quando eu fui falar com ele, falou assim que ela nunca falaria isso, mas ela falou. Ela falou porque Deus estava perto e Deus viu. Eu não falo uma coisa, igreja, que seja mentira, sabe por quê? Porque eu sei que eu vou ter que repetir essa coisa o resto da minha vida, enquanto eu estiver viva. Se eu falar mentira, eu vou esquecer. Eu vou falar outra coisa. Então, se eu falar a verdade, eu vou falar a mesma coisa sempre. Eu não vou mentir. A mentira tem perna curta, não é? É porque você muda a história. Quando você fala mentira, você muda a história. Quando você fala a verdade, você não muda a história. Você conta com detalhes. Pode passar muitos anos. No caso dele, passou-se 20 anos. E eu sei do que aconteceu. E eu sei porque eu conversei com ele pessoalmente. Ele conversou com a minha mãe. Ele conversou com as minhas primas. Ele conversou com a minha ex-cunhada. Ele conversou com um pastor da época, que não era da Assembleia de Deus, era outra religião. Então, um coração quebrantado e esmagado, ó Deus, o Senhor Deus não rejeita. Versículo 18, o rei Davi continua escrevendo, na tua boa vontade, Deus Jeová, faz o bem a Sião, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Versículo 19, então o rei Davi fala, então te agradarás, Deus Jeová, dos sacrifícios oferecidos em justiça, dos sacrifícios queimados e das ofertas inteiras. Então se oferecerão novilhos no teu altar. Então, gente, amém, né, igreja? Em nome de Jesus, Deus nos abençoe, Deus nos proteja, proteja nossa família, livre nossa família de todo mal. Igreja, eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Não adianta você mentir, porque se você, o resto da nossa vida, eu tenho 48 anos, né? Então, esse rapazinho que hoje é filho desse pastor da Assembleia de Deus, ele tem 20 anos, que eu perguntei, qual a idade do seu filho? 20 anos. Então, a moça estava grávida, deu um reboliço na época, né? Porque ele era da igreja evangélica e eu não vou contar aqui o caso não, porque é muito grande a igreja. Então, o que aconteceu? Ele falou para pessoas da família, para pessoas fora da família, que ele não se lembrava do que ele tinha feito com ela. E ele falou que eu era mentirosa, que ele não tinha falado aquilo. Mas nossa maior testemunha, igreja, é Deus. A nossa maior testemunha é o dom das estrelas que vocês estão vendo aí, ó. Esses pontinhos brancos aí é estrela que o dinheiro não pode comprar. Este céu que vocês estão vendo aí, o dinheiro não pode comprar. Então, igreja, a melhor coisa é falar a verdade. Ah, eu quero cometer um adultério. Ou eu me separo, ou eu conto para o meu marido que eu estou com desejo por outra pessoa. Ah, Luciana, eu não tenho coragem não. Então não faça. Então não faça. É melhor não fazer. Se o seu marido está com desejo em outra mulher, ou ele conta para você e pergunta para você se pode, ou ele se divorcia de você, ou ele pega o desejo dele e guarda para ele mesmo, para não cometer o adultério. Né? Porque na Bíblia está falando que adultério é pecado. Então, como esse rapaz também fez a mesma coisa, não era pastor na época, mas continuou com essa mentira, porque ele o quê? Ele poderia ter falado para mim assim, não, Luciana, eu realmente falei na época. Ficaria muito mais bonito diante de Deus e diante de mim e da minha mãe. Olha, eu realmente falei na época que eu não sabia como é que eu tinha feito ele. Realmente eu esqueci, eu não me lembrava, mas depois eu me lembrei. Ou eu menti. Eu menti, simplesmente menti para vocês. Eu viajei para Belo Horizonte, eu fiquei lá um tempo na casa da fulana de tal para me recompor. Mas eu menti. Ele poderia ter falado isso, igreja. Seria muito mais bonito para ele se arrepender do pecado dele e falar a verdade do que falar mentira, do que ficar com a boca aberta igual ele ficou ali dentro de casa. A sua esposa falou que eu menti, você falou que eu falei mentira. Ah, não, não é dessa forma que foi. Não, foi dessa forma. Foi porque eu tenho testemunhas terrestres e a minha maior testemunha é do céu, que é Deus. Tem ser humano
que acha que Deus não existe. Tem ser humano que não acredita em Deus, prega a palavra de Deus no púlpito, mas não tem temor de Deus, não acredita que Deus existe, não acredita na mão pesada de Deus, não acredita que Deus faz justiça, não acredita que Deus vê, que Deus escuta, não acredita que Deus está vivo. Tem gente, igreja, que está para pegar seu dinheiro, não dá dinheiro. Deus não manda dar dinheiro para pastor. Deus não manda dar sua casa para o pastor. Deus não manda você ficar sem pagar água e luz para pastor, para dar para pastor, para a igreja. Não, Deus não pede isso na Bíblia, igreja. Para com isso. Deus não pede isso para vocês. Não pede. Deus não pede sua casa, não pede o seu carro, não, para o pastor andar, não, igreja, não pede. Ele pede, aqui está escrito que você pode fazer por Deus, você ajudar os pobres, as viúvas, os oprimidos, isso que é para você ajudar, não o pastor da igreja que anda de carrão. Presta atenção, igreja, pastor andando mentindo. Esse pastor aqui, ó, da Assembleia de Deus que veio aqui em casa que eu falei, para ganhar. Nunca vendeu peixe na rua, nunca vendeu, nunca já pegou peixe para comer, mas pegar peixe para vender, nunca vendeu, porque eu sei, porque eu convivi com ele, eu convivo com ele, nunca. Mas o que aconteceu? Ele foi no advogado, falou que era vendedor de peixe, que a mulher dele era vendedora de peixe, sendo que todos os dois estavam mentirosos na história, sendo pastor, e ela ainda lá na frente, igreja, que vergonha diante de Deus, hein? Para receber 90 mil cada um, 90 mil reais cada um, e comprou um carro fruto da mentira de Satanás. Comprou um carro fruto da mentira do demônio, que a mentira não é de Deus, a mentira de Satanás, do demônio. Então esse carro não é abençoado, é amaldiçoado. É um carro feito da mentira, do engano, de uma pessoa que vai no púlpito, na frente, para pregar o evangelho de Deus. Uma pessoa mentirosa que serve ao diabo, que não serve a Deus. Nós temos que tomar cuidado, igreja. Presta atenção no que vocês estão acreditando. Não fica andando com gente que mente, com gente que comete o adultério, com gente, igreja, que não tem temor de Deus, que gente que vai querer sua casa, seu carro, seus bens materiais para ele. Cuidado, igreja, com seres humanos. Então, estão cada vez mais cruéis. Então, nós vamos aqui nos despedir, né? Que Deus nos abençoe, Deus nos proteja a nossa família, nos proteja em nome de Jesus. E, se for da vontade de Deus, amanhã nós estaremos aqui novamente para a honra e glória de Deus. As estrelas de Deus, ó. Quer ver? Estrela de Deus. Olha que coisa linda que o dinheiro não pode comprar. É, igreja. Olha que coisa linda. Deus nos abençoe, Deus nos proteja a nossa família. Em nome de Jesus, livre a nossa família de todo mal, restitui a saúde de todos eles. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja.